Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Olá, eu sou Leandra Nascimento, gerente de expansão na Fini, e agora a gente vai começar mais um evento do podcast Infinitas Ideias. Abrir a mente para novas ideias é uma questão de escolha. Ou você fica no seu ninho, ou você sai para voar. Essa é uma citação da Marina Araújo Alves. Eu fiz questão de iniciar com ela porque a convidada de hoje é uma pessoa que é especialista em impulsionar pessoas na sua trajetória profissional. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Ela é palestrante e já deu milhares de workshops, ajudando as pessoas a fazer o uso correto e mais consciente das redes sociais. Foi uma das primeiras usuárias do LinkedIn no Brasil e no mundo com a ferramenta Live, para gravar entrevistas e eventos ao vivo no LinkedIn. Mas não para por aí. É mentora do programa Nós por Elas, do Instituto IGV, investidora anjo na Agregaco, foi professora de estratégias de marketing e B2B LinkedIn na ESPM e a cereja do bolo, diretora de regionais na Associação Brasileira de Recursos Humanos, coautora do livro Uma Sobe, Puxa Outra e super mãe de 2 filhos. Ela é Carolina Dostal. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Leandra. Nossa, quantos elogios. Todos genuínos. Credenciais. Exatamente. Muito bom. E você fala super bem. Uma voz bonita, carioca. Eu amo carioca falando. Você gosta? Eu acho que tem um molejo, é gostoso de ouvir. Eu adoro. E eu vou te confessar uma coisa que eu não falei pra você nem imaginava, só porque você me falou isso. Eu sou tímida, pode parecer que não, mas sou. Quando eu enviei um convite pra Carol, né, e ela me recebeu super bem, foi muito acessível, nós nos falamos por WhatsApp e nós marcamos um Teams, né, pra fazer um alinhamento. Nesse dia em específico, eu tive um contratempo pessoal, mas, enfim, abri ali a câmera e ela foi... Primeiro eu falei, nossa, que mulher linda. Eu falei, meu Deus. E sabe aquele dia, nós, mulheres, sabe? Que a gente não tá bem? Aí você fica assim, caraca, chega até a dar uma inibida. E ela foi tão... humana, acessível, e o seu jeito de falar, a clareza na forma como você falava, foi algo que me marcou. Então, eu não posso deixar de compartilhar com você também. Acho que coisas boas a gente tem que falar e a gente não está acostumado, né? Ah, obrigada. Então, tá vendo? Troca de elogios entre mulheres que estão se puxando pra cima, exatamente. Né? Que legal. Começamos assim. Obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada. Carol, vamos iniciar o nosso bate-papo. Fica super à vontade. Temos balas Fini para você degustar, tem a sua aguinha. Então, fica à vontade, senta-se em casa. Que tá? delícia. Vou fazer inveja pros meus filhos aqui, que são fãs, tá? Mas eles vão ganhar, né? Eles vão levar a bala Fini para casa. Você vai levar bala Fini para eles, senão eles me matam. Você vai levar um mimo, um carinho nosso. Mas vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Você tem muita expertise no âmbito digital, fala muito bem, né? A sua jornada, o trabalho que você desenvolve. Compartilha um pouco conosco sobre um tema que eu acho que é de extrema relevância, porque hoje praticamente todo mundo está no mundo digital. Uhum. Mas eu não diria que todos têm competência para tal. Uhum. Então, o que é uma incompetência digital? Bom, olha, você falou uma coisa importante e... para entrar nesse tema, eu acho que é relevante a gente pensar também na diferença entre as gerações. E não só nas gerações, mas na competência digital. Então, vou te dar um exemplo. A minha mãe tem 76 anos. Ela tem muita dificuldade em se comunicar digitalmente. Eu tenho que fazer absolutamente tudo para ela. Ela não consegue pagar uma conta, ela não consegue baixar um aplicativo, ela tem um WhatsApp, mas ela não recebe mensagem, ela não vê. Ela não tem um comportamento digital como o nosso, que está checando, né, o tempo inteiro, ou pelo menos uma vez por dia. A gente checa muito mais, mas pelo menos uma vez por dia. Ela não. Então, assim, quando eu não consigo falar com ela, eu mando mensagem, né, para falar, olha, eu tentei, mas você não atendeu, eu tô mandando mensagem para ficar registrado, que é minha prova, né, é o meu recibo, para falar, ó, tô cuidando de você. Mas ela não vê. Ao mesmo tempo, meu sogro, que é recém-falecido, ele também estava na casa dos 70 anos e ele usava muito bem.
Ué, então, os dois na mesma faixa etária, mas com... Ele usava muito bem, ele usava muito bem. O que eu vejo em relação a LinkedIn, a redes sociais, tudo isso, eu vejo executivos, pessoas extremamente habilidosas no que elas fazem, mas que digitalmente ou dentro da plataforma, da ferramenta, elas não sabem explorar. Porque são tantos botões, são tantas coisas, que aquilo deixa a pessoa sem saber o que fazer. Então, eu percebi que a incompetência digital, na verdade, é uma falta de treinamento em algumas ferramentas. E que a gente precisa ter um olhar inclusivo com as pessoas. A gente precisa olhar para aquela pessoa e falar assim, não é porque ela não sabe de LinkedIn que ela não sabe de outras coisas. Perfeito. Ou não é porque ela não entende de fazer um post específico no Instagram que ela é uma pessoa desqualificada. Não é isso. O que importa é saber que a gente sempre pode aprender, mas a maneira que a gente aprende e retém aquele conhecimento é diferente. Então, a incompetência digital, ela tem vários motivos. Então, pode ser desde geracional até de oportunidade. Também, Da né? pessoa que tem Cultural, mais ou menos contato. Então, eu diria assim, puramente, literalmente, incompetência digital é uma pessoa que ela não tem aquela habilidade naquela ferramenta específica. Perfeito, não chega a ser ali uma questão de que a palavra pode, né, nos fazer interpretar que você tá... Pejorativamente. Isso, exatamente, não é? Bom, da primeira aula, tá? Já Não, ficou. não é, não Não é, né? necessariamente. Tanto é que você vê que o letramento ele é importante para tudo. Por exemplo, letramento racial. Recentemente eu fiz um curso, né, numa plataforma de mentores que eu participo, que eles estavam ensinando. Porque a gente tem que partir do princípio que a gente não sabe e que a gente precisa sempre aprender. Esse modo de querer sempre aprender é assim, algo que vai e não acaba mais. Você tá ligado, liga o botão. Só sei que nada sei, adoro falar isso. Só sei que nada sei e tô sempre pronta para aprender. Incrível. É isso. Me mandam, às vezes, mensagem. Cara, olha, saiu essa novidade do LinkedIn agora. Os líderes inspiradores podem fazer anúncios dentro do LinkedIn e tal. Eu acho que você já viu isso, mas eu vou te mandar mesmo assim. Alguém me manda uma mensagem e eu falo, eu já vi, mas ótimo, que bom que você me mandou. Às vezes você me mandou de uma outra fonte. E eu adoro que as pessoas mandem. Tá. Eu prefiro que elas mandem do que falem, não, ela já deve saber. Com certeza então ela sabe, que não ela já vou tá mandar. ali, entendi. E essas perspectivas diferentes. Então, em relação ao mundo digital, eu acho que é uma questão de priorização. Só isso. E das necessidades. Na sua fala agora, você falou de líder inspirador. Fala um pouquinho pra gente do que você entende que é um líder inspirador. Olha, eu vou te falar o que eu entendo e eu vou te falar o conceito também. O que aconteceu? Eu vivo no escritório do LinkedIn, eu tenho muitos amigos lá. E você sabe, empresas americanas, eles sempre vêm com esses conceitos novos, com esses termos em inglês. E no LinkedIn, sempre quando eu vou, eu aprendo alguma coisa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é esse conceito de como um líder pode ser inspirador, como um CEO de uma empresa. Estou dando um exemplo, tá bom? Não precisa ser um CEO para ser um líder inspirador, mas é um exemplo só. Como ele pode passar aquilo que ele acredita e trazer valor para a cultura da empresa através do papel da pessoa física. Se você olhar tecnicamente no LinkedIn, pessoa física tem perfil. Pessoa jurídica tem página. Mas a página ela não conecta com as pessoas. Por isso que a gente fala de humanização. A gente só se conecta num nível humano para humano, human to human, que também é outra coisa que usam muito agora no marketing, né? People to people, human to human. E no LinkedIn eles me ensinaram esse conceito de líder inspirador. O que é um líder inspirador? Um thought leader, que eles falam. É uma pessoa que geralmente tem muito conhecimento numa área e se torna referência pelo conteúdo que ela compartilha, com o objetivo de ajudar as pessoas. Ela está dando um ponto de vista único dela. Tá? E o que eu percebo, né? Um líder inspirador, nem sempre... Um líder inspirador, ele é sempre autêntico, ele sempre aporta valor, ele se torna, por consequência, referência na área. O que a gente vê hoje é muita gente querendo ser líder inspirador, né? Thought leader, numa tentativa
que não dá muito certo, porque às vezes acaba sendo forçado, porque ele tenta ser uma pessoa que ele não é. Não é. Essa é a questão. Por isso eu quis tocar nesse assunto. Sabia. Ele quer ser uma pessoa que ele não é, ele quer forçar uma ideia, ele quer forçar. E isso é uma das coisas que, há mais de 10 anos trabalhando com LinkedIn, eu faço muita reflexão, né? Sobre meu conteúdo. Eu sempre tenho crises. Será que esse conteúdo ele está agradando? Eu sempre tenho essa reflexão de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que esse post tem sentido? Será que esse post não tem sentido? Será que eu estou fazendo muito de autopromoção? Será que eu estou fazendo menos? Então, assim, eu sou uma pessoa crítica. Mas acho que isso é uma engrenagem, né? Acho que tem uma linha tênue, mas você manter essa autorreflexão, de repente, te faz seguir no caminho certo, porque te dá um pouco até de humildade, né? De autopercepção, de se você ainda está ligada com o seu propósito. Eu acho bonito isso. É difícil, porque eu desde pequena mesmo, eu sempre fui muito sensível. E sempre fui muito ligada nessas questões existenciais. Eu sempre perguntava, gente, por que o mundo é assim? Por que tem gente passando fome? Por que tem gente... Eu sempre pensei essas coisas e depois, obviamente, com a maturidade, eu acabei me espiritualizando para poder tentar compreender isso um pouco melhor. E que eu percebi? Que se você não faz essa pergunta do porquê você faz o que você faz, e eu sigo muito o Simon Sinek, naquele conceito do Golden Circle, né? Do porquê. Tudo começa pelo porquê, né? De você fazer o que você faz. E assim, gente, tá super batido, né? Simon Sinek, essa questão do Golden Circle, pesquisem, vão no Google, no YouTube, pesquisem Simon Sinek, vocês vão ver. Mas eu acho que a gente tem que ter uma intenção em tudo que a gente faz. Inclusive no LinkedIn. E aí eu trabalho para Thought Leaders, eu ajudo Thought Leaders e eu falo, gente, a primeira coisa, não fique focado tanto em likes, tanto em engajamento. O seu objetivo primário não pode ser esse. Perfeito. Sabe? O seu objetivo, em primeiro lugar, qual é o legado digital que você quer deixar? O que você quer que as pessoas pensem de você, os seus netos, os seus filhos, a sua família, seus amigos, os filhos dos seus amigos? Como você quer ser lembrado? E hoje o digital tem um impacto grande disso, porque você deixa a sua herança, seu histórico, por todas as ações que você faz, mais do que nunca. Você não consegue apagar, né, mais. Uma vez que você postou, printaram, por mais que você apague, está lá. Perpetuou. Perpetuou. Então, a gente tem uma responsabilidade a mais. Como representante de uma marca, a nossa responsabilidade é tripla. Aumenta muito. Porque você está falando por você e por uma marca. E aquilo vai reverberar por gerações. Não é? Perfeito. Sim, sim. É isso, é sobre isso. E agora, pegando outro gancho, né? Você, também da liderança inspiradora e motivadora, eu percebo que a gente tem no LinkedIn, principalmente, vou focar no LinkedIn, tá? Um mar de pessoas compartilhando. Tô achando até... Ela pode já sabe, falar. Ela já sabe. Pode falar, sem medo. Compartilhando conteúdos extremamente motivacionais, né? Demais até. Eu entendo que na época da pandemia, principalmente, né, quando a gente passou pela pandemia, isso ficou muito em alta. Depois a gente vai falar sobre isso. E eu não vi... Está continuando. Eu acho que já está tão diversificado, a gente já está com tantas outras possibilidades, tem tantos outros assuntos tão relevantes para a gente falar. E tem aquela galerinha que ainda fica aqui criando aquele quadradinho, né, lá no Canva, colocando só por hoje. Ou então o líder da realidade é aquele líder que lidera pelo exemplo. Tá, isso eu sei, mas é isso que você falou. O que você faz para você comprovar? Então, assim, isso não impacta mais. A mim não impacta. É só a minha percepção? Então, é muito legal você falar isso, porque as pessoas elas têm percepções completamente diferentes. Cada um é impactado de um jeito. E a gente tende a achar que a nossa percepção Sim. é universal. Isso tem um nome, né? Chama ilusão da maioria. A gente tende a achar que o que pra gente é verdadeiro é para esse quase 1 bilhão de usuários do LinkedIn. E aí...
administrando e ajudando líderes, principalmente CEOs, né, que eu sou especializada a fazer conteúdo e a entender o LinkedIn deles, eu vejo os analytics e tal. É impressionante, mas você não acredita. Funciona? Esses motivacionais são os que dão maior engajamento. Meu Deus. Então, por isso que eu tô rindo. De mim. Não, mas não dela, gente. brincando. Não tô rindo dela, não. Brincadeira. Mas assim, e eu, como eu te falei, eu sou super, né, de pensar questões existenciais. Eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de seguir pessoas que são mais profundas. Eu leio os posts no LinkedIn. E aí você vê que a escola, né, o que o marketing hoje ensina é o seguinte: as pessoas só escaneiam conteúdo, elas não têm tempo, as pessoas têm uma enxurrada de conteúdo. Então, o jeito que você faz, inclusive o criativo no LinkedIn, você tem que tomar cuidado, porque tem que ser algo que seja fácil para a pessoa rolar, bater e olhar e ler. Os parágrafos têm que ser blocados, o conteúdo cada vez fica mais curto. É verdade. E aí a gente tem várias dificuldades. Primeiro, é muito mais difícil você fazer uma síntese do que você quer falar, resumir aquilo que você quer falar em poucas palavras, é mais difícil. Então, às vezes, os posts mais curtos, eles são os mais complexos, os mais pensados, que dão uma mensagem assim. E outra coisa, durante a vida profissional, a pessoa ela vai passando por vários problemas, por vários impasses, obstáculos. Quando ela se depara com uma frase dessa, de repente é aquilo que ela precisava ouvir naquele momento. Entendi. Então, por isso que eu acho que isso tem um grande impacto, que eu comecei a perceber. Porque eu também, assim como você, eu falava, gente, não é possível. Isso não é suficiente para mim. E eu achava que isso era universal. E aí, quando eu fui analisar os dados, as métricas, engajamento, e aí eu comecei a perceber que tem muita gente carente disso mesmo. Ainda faz sentido. Que ainda faz sentido. Eu acredito, e eu gosto muito, de mix de conteúdo. Eu acho que uma pessoa postar só isso não é legal. Mas uma pessoa que eu admiro muito e que você pode ver que nem sempre os conteúdos são dele 100% é o Ricardo Amorim. Que é top voice, influenciador do LinkedIn, que é considerado a Kardashian do LinkedIn, porque ele é muito famoso. Sim. Em número, né, em engajamento e tudo. E ele faz praticamente curadoria, né? Praticamente curadoria. Ele vai pegando vídeos, coisas, e ele vai compartilhando e ele tem o maior sucesso. Ele é popular. Não vou dizer que popular seja a sua métrica, depende do que você quer. Você pode querer ser popular e você pode querer ser popular dentro do seu nicho, né? Aí volta lá para aquela questão de qual o seu propósito, Exato. É sobre isso. É isso que a gente tem que pensar. Falando em nicho, existe uma diferença, né? Eu já ouvi você falar, né, do que eu estava te estudando, em outros podcasts e outras interações suas, e acho que vale a gente se aprofundar. Qual é a diferença entre público de interesse versus interesse do público? Porque eu acho que pode haver um conflito muito grande, né? Em mim, quanto presença na rede social, como que eu vou conectar os dois? Isso é um desafio. Esse é o maior desafio. Eu acho que é o maior desafio hoje dos profissionais de marketing, inclusive, né? Não só dos criadores de conteúdo. Porque é o seguinte, tem um interesse público, que é o seguinte, olha, gente, sei lá, daqui 5 minutos... ou, sei lá, Elon Musk vai criar um negócio que ninguém mais vai ter emprego e só a inteligência artificial vai surgir, sei lá. É uma notícia que você tá dando, que teoricamente é de interesse público, né? Tá pegando fogo numa praça tal, um metrô tal, né? É uma coisa assim. Agora, nem sempre o interesse público é interesse do público. Entendeu? Então, assim, interesse público, a gente está falando de clima, climate change, de um monte de coisas que a gente precisa começar a ficar preocupado, né? Com o meio ambiente. Isso já é uma coisa que já estão falando há muito tempo, né? Queimadas e não sei o quê. Mas nem sempre as pessoas querem parar para ouvir isso. Ouve isso de você. Elas querem ouvir outras coisas. De repente, elas querem ouvir como uma cueca vermelha pode te deixar mais sexy, entendeu? Assim, sei lá, tô chutando, gente, qualquer tema aqui, aleatório. Mas, às vezes, as coisas mais bobas são as coisas que as pessoas mais se interessam.
E você acha que o influenciador, ele pode, não, um criador de conteúdo digital, ele pode se permitir a navegar nesses mares? Eu estou me posicionando hoje como enfim, professora não, vamos trazer. Vou até trazer um segmento bem específico. Eu compartilho sobre o universo de estética. Essa é a minha expertise, eu falo sobre isso. Ou então sobre mim, eu sou gerente de expansão em canal de franquias. Essa é a minha profissão, mas existe uma Leandra ali. O meu posicionamento hoje no LinkedIn e no Instagram é muito focado para o universo em que eu vivo. E eu quero me manter conectado com o público. Faz sentido eu navegar nesses outros mares, trazer esses outros assuntos para esses ambientes? Eu acho que eu gosto de um mix de conteúdo, sim, mas eu acredito muito nessa questão de você definir os pilares de conteúdo que você vai falar e pensar o seguinte: o que eu consigo falar de uma forma natural que eu domino? Porque para você se tornar referência num assunto, né, e para o seu público, que muito provavelmente vai te seguir porque quer saber mais daquele assunto, você precisa dominar aquilo muito bem. E você precisa falar com propriedade. Não adianta eu falar de threads, se o threads acabou de nascer, eu não vou ser especialista nisso, né? Mas, se eu falo de redes sociais, eu posso dar uma conotação mais nichada para isso. As pessoas já vão me seguir porque elas querem saber a minha opinião em relação à autoridade digital, rede social e principalmente LinkedIn. Agora, não adianta eu falar de cirurgia, neurocirurgia. Eu não vou falar bem sobre neurocirurgia e sobre questões técnicas, né, da anatomia humana. Entendi. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sou uma pessoa que eu tenho cuidado com isso. Eu não gosto de oportunismo, entendeu? Exemplo, Tina Turner morreu. Eu fiz um post da Tina Turner e eu fiz um post da Rita Lee. Mas por que eu fiz um post da Rita Lee e da Tina Turner? Que você adora música dos anos 80. Porque eu amo música dos anos 80, porque eu ouvia a Tina Turner com meu pai no carro. Tem todo um. A gente jogava, afetiva, a né? gente tinha toda uma questão emocional afetiva. Na minha casa, meu pai sempre gostou de jogar baralho, canastra, buraco, essas coisas. Então, a gente jogava super controlado e a gente ouvia música. Então, dentro das músicas que a gente ouvia, além das músicas dos anos 80, a gente ouvia Roy Orbison, essas músicas de rock, Elvis Presley, Frank Sinatra. Eu ouvia muito disso. Então, pra mim, morre a Tina Turner, e meu pai já é falecido, morre um junto, pedaço. entendeu? Nossa, era uma coisa que eu ouvia tanto com meu pai. Rita Lee. A minha infância, eu criança, era o LP da Rita Lee tocando, eu dançando com a minha mãe, com meu pai, na sala, uma coisa de família. Então, eu postei porque isso construiu quem é a pessoa da Carolina hoje. Aí tem uma conexão, faz sentido, entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, Marília Mendonça, ela era maravilhosa. Eu poderia postar se eu fosse falar do ponto de vista de gênero, né, de como ela foi criticada. Porque falaram que ela não era dentro do plano estético esperado. Que ela era, né? Tudo que fizeram. Comportamental. Mas, assim, isso naquele momento, eu acho que não me tocou tanto como a morte da Rita Lee e da Tina Turner, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser verdadeiro e autêntico quando a gente vai falar alguma coisa. Então, se eu sou uma pessoa que, além de ser uma mulher empreendedora, eu fui mãe solteira, né? Eu tive meu primeiro filho, fui mãe solteira. Eu participei um pouco, né, das amarguras desse mundo feminino e de entender também isso faz parte de quem eu sou, até profissionalmente. E aí faz sentido. Com certeza. Ai, que aula. Eu acho isso, gente, de verdade. É o que eu acredito. Agora, falar uma coisa que você não entende, que você não sabe, querer ser oportunista para aparecer, para ganhar likes, eu detesto isso. Isso não combina comigo. E eu já coloquei isso. E por isso que eu falo que eu luto muito dentro de mim. Porque eu falo, gente, eu vejo outras pessoas fazendo tantas coisas. Será que eu estou perdendo espaço por não estar fazendo? Mas aí eu sempre volto para os meus valores, para os meus princípios e falo, não, gente, eu preciso seguir isso. Eu preciso ser autêntica dentro do que eu me propus a fazer. E tudo bem. E tudo bem.
Isso é uma lição de vulnerabilidade e de autoconhecimento, né? É difícil. Não é é difícil. fácil, mas você se Não. permitir ter essa reflexão, porque as pessoas estão acostumadas a serem com a maioria, né? Efeito manada. Isso. Né, o clamor popular. E a gente viu muito isso acontecendo. Por isso que eu tenho medo também. Eu, recentemente, fui a Brasília para conhecer algumas pessoas que estavam lá e para fazer o lançamento do meu livro, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? Eu sou coautora do livro. E eu conheci pessoas de todos os partidos e eu queria entender como funcionava na prática, né? Brasília, o quão acessível é para uma pessoa. Não tenho a menor intenção de me candidatar a nada, mas eu queria saber como funciona na prática, tudo isso. E fui. E foi muito engraçado, porque eu conheci desde Aniele Franco a Sérgio Moro, conheci de tudo lá. E eu não gosto de ter posição política dentro do LinkedIn, porque as pessoas assumem algo que às vezes não é verdadeiro. Assim, eu perdi seguidores. Eu imagino. Porque você não se posicionou? Não, eu perdi seguidores pelo fato de ter entregue livro para várias pessoas de vários partidos. Então, por exemplo, o que eu acredito, que o partido X não gostou de tal pessoa, foi lá e deixou de seguir. Entendi. Tal pessoa era de outro partido que me viu. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, eu não me posicionei. Eu tava lá. Que loucura. Pela luta, né, da diversidade de gênero, para se fazer presente, para mostrar. Não tava para defender partido nenhum. Mas para você ver. E a gente tá num ambiente polarizado realmente. Realmente. Entendeu? E não que política não deva ser discutida no LinkedIn. Não é isso que eu tô falando. Mas eu já percebi que a gente não tem maturidade para isso. Ainda não estamos preparados para então, isso. Eu prefiro não falar. No LinkedIn ou nas redes sociais como um todo? Eu acho que dá no mesmo. Porque, como é tudo muito aberto, as pessoas têm acesso. E quando você representa uma marca também, de repente você vai estar falando uma coisa, ficou tudo tão complicado. Existe, no Web Summit, você é do Rio, né? Sim, você sabe, teve o Web Summit em maio, eu não lembro em quais dos painéis, mas eles falaram muito sobre essa questão das marcas se posicionarem em relação a temas sociais. Então, por exemplo, se uma marca ela acredita em diversidade e inclusão, ela tem que se posicionar. Então, por exemplo, junho, mês do orgulho, ela deve se posicionar e uma pessoa pode deixar de comprar de uma marca porque ela não se posiciona. Ao mesmo tempo, um super moralista pode falar, não vou comprar essa marca porque ela é a favor. É muito louco isso. É uma relação de perdas e ganhos, né? Exato. Você perde, mas você também... E é isso que eles falaram lá no Web Summit, que eu achei muito legal. As marcas, elas estão sendo puxadas para escolher um lado. Olha. Elas estão sendo puxadas para escolher um lado. Que é novo isso. Você vai perder uma parte, mas você vai ganhar uma parte e você tem que saber o que você quer, quem você é, como é a sua cultura, quais são os seus valores. Perfeito. Engraçado isso, né? E eu acho que o LinkedIn vai passar por esse caminho também. Vai passar por esse caminho também de escolhas, de lados, entendeu? Entendi. Ai, muito bom. Vamos seguindo. Falando do LinkedIn ainda, eu recebo, por incrível que pareça, na atual conjuntura, muitas pessoas, colegas que eu já trabalhei ou que eu conheço de outras relações, em algum momento da vida, assim, Leandra, estou em busca de recolocação no mercado. Posso te mandar o meu currículo? Eu acho isso... Aí eu de novo, tá? Minha percepção. Na minha percepção, eu vejo isso e falei assim, caramba, 2023, o LinkedIn tendo essa relevância que tem hoje no mundo digital para a jornada profissional, ele está me pedindo, ele quer me enviar o currículo dele para eu ficar com... Cara, isso é tão... Às vezes eu até brinco, por isso está desempregado, cara. Nossa. Mas, né, você concorda comigo? Assim, o que é? O LinkedIn hoje, ele também é um local para você colocar o seu histórico profissional, né? E muito mais. Fala. Nossa, você falou uma coisa muito legal agora, né? Nessa altura do campeonato, a pessoa me manda o currículo e como que se deixasse a responsabilidade na minha mão. Tipo assim, fiz a minha parte, o currículo. E acabei de lembrar de um grande mestre. Eu considero ele
uma pessoa perfeita para falar sobre o tema accountability. Ai, Que eu acho muito legal esse tema. Mas assim, gente, você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pela sua vida. Você tem que sair do papel de vítima. E aí eu penso o seguinte, a pessoa, ela não parou para cuidar da carreira dela. E aí ela chega no momento que ela entende que mandar um currículo é suficiente. Eu não tô falando que não é para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas não é só isso. A construção, a plantação, ela vem antes da colheita, né? Você ser responsável pelo seu digital footprint é muito importante. Eu vou fazer um comparativo bobo. Eu tinha conta no Banco Original. O Banco Original foi comprado, acho que pelo PicPay, fizeram isso. E quem tem conta agora no Banco Original virou PicPay. E foi muito engraçado, porque eu não entrava na minha conta, pessoa física. Eu tinha, mas eu não movimentava. Daí, quando eu fui ver, tinham feito um Pix da minha conta. Fizeram uma fraude mesmo. Nossa. Fizeram um Pix da minha conta. E E aí aí? eu fui ver, gente, eu vou ter que, lógico, abrir chamado para o Banco Central, tudo isso. Mas, por outro lado, se eu sei que eu tenho aquela conta naquele banco, será que não era prudente eu, mês a mês, verificar? Porque isso aconteceu em abril. Eu só fui ver agora. Porque eu não movimentava mesmo a conta, mas de entendeu? vez em quando é bom dar uma olhadinha. Então, assim, o que eu quero dizer é, a gente precisa ter responsabilidade das coisas que a gente faz. Então, tudo que tem a ver com o nosso nome, a gente precisa cuidar. A gente precisa ser responsável. E não só isso. Imagina só, você tem uma conta no LinkedIn, você tem um perfil no LinkedIn, você entrou como estagiário de uma empresa, hoje vamos supor que você é diretor da empresa, e você não atualizou. Então, quando você tem uma interação comercial, você vai numa reunião, as pessoas entram no seu LinkedIn, elas acham que você é o estagiário quando você já é o diretor da empresa. Não faz o menor sentido. Dá uma impressão de abandono, né? Se nem a própria página ele está cuidando, como é que ele vai cuidar da minha empresa? Que ele não como tá é que ele vai cuidando. contribuir aqui? Seria meu primeiro pensamento. Né? Então, assim, quando a gente fala também de incompetência digital, que foi a minha primeira pergunta, eu acho que ela vem muito... A incompetência, de verdade, ela vem muito também da falta de priorização e de vontade de cuidar. Porque, inevitavelmente, você vai ter que ir atrás. Para cuidar daquela sua imagem. Porque tudo que você faz, você vai deixando pegadas digitais. Você tem que olhar, você tem que prestar atenção. Porque o dia que quando você precisar de um emprego, você criou uma rede de relacionamentos. Você se posicionou como um thought leader. Olha aí. E por isso que eu falo, o thought leader não precisa ser um CEO. Isso eu aprendi com o LinkedIn. Isso não é a Carolina Dostal que inventou o thought leader. Né? Nos Estados Unidos isso é bem comum. E o LinkedIn, ele sempre, aqui no Brasil, populariza, né, esses termos. Então, é isso. Isso tudo, não é só isso, isso tudo. Ainda sobre o LinkedIn, né? Você coloca, também te estudando, você fala muito que o primeiro passo, bote uma foto decente. Não é uma foto de óculos, não é uma foto na praia, não é uma foto de pano pirulito. Coloca uma foto. Você está em um ambiente profissional, né? Você dá essa dica. E em outras. E eu quero te perguntar agora o que não fazer no LinkedIn. Nossa, é engraçado, né? Essa pergunta é clássica. Todos os podcasts, entrevistas, todo mundo faz essa pergunta. O que não devemos fazer no LinkedIn? O que não devemos fazer no LinkedIn? E aí eu falo assim, primeiro, antes da gente pensar o que a gente não deve fazer, a gente precisa pensar o que a gente deve fazer. Perfeito. Né? Então, assim, primeiro lugar, eu vou falar o que a gente deve, depois não deve, que eu acho que é muito importante. Tá bom? Então, assim, primeiro, entender o seu foco, o seu público, por que você tá lá, o que você tem para contribuir. Então, vamos supor, eu vou dar meu exemplo, gente, porque, de novo, é mais fácil a gente falar do que a gente tá acostumado. Então, eu faço treinamentos, palestras para empresas, eu falo sobre employer branding, a importância da marca, da empresa, de como humanizar, como usar o papel dos líderes para fazer isso, treinar e conscientizar as pessoas das empresas para utilizar. Então, quem é meu público-alvo, querendo ou não? É o RH, é o marketing, né? Porque employer branding tem muito de marketing, tem muito de RH. Então, qual que é o meu objetivo? Se conectar com essas pessoas dessas empresas, além de CEOs, de empresas, principalmente de escritórios de advocacia, de mercado financeiro, de seguradoras e alguns profissionais da área de comunicação. Por quê? Porque são
os clientes que eu atendi até agora, que eu tenho maior expertise e que eu consigo atender melhor. Então, eu já sei que eu faço isso bem. Então, eu preciso deixar o meu perfil claro, explícito, para que as pessoas entendam, pelo menos tenham uma ideia do que é isso. Qual é o seu propósito ali, né? E também se encorajem a falar comigo, a pedir uma proposta. Então, assim, você cria uma estratégia e para cada um a estratégia é diferente. Entende? De repente, um líder que tem uma equipe grande dentro de uma empresa, ele está no LinkedIn porque ele quer motivar a equipe dele. E aí faz sentido, de repente, aquela postagem motivacional. Entendi. Entendeu? Pra gente, naquele momento, às vezes não faz, mas para aquela pessoa, para aquele time, faz. Vamos supor que ele tem 5 mil seguidores. Né? Aqui na Fini, vamos supor, um gerente da Fini que ele quer motivar a equipe dele. Ele vai fazer, de repente, um post que ele deu um treinamento para a equipe, que para aquela equipe vai ser tudo. Aquilo vai significar, tipo, 20% de aumento nas vendas da equipe, de engajamento da equipe comercial dele. Para os outros 4.980 seguidores, não faz o menor sentido. Mas, gente, qual que era a métrica? Qual que era o objetivo dele? A gente precisa ser inteligente para entender isso. Então, primeiro, isso a gente precisa fazer e construir um perfil 100% alinhado a isso, respondendo 3 perguntas clássicas que eu sempre falo, mas elas são clássicas e funcionam muito, que é quem eu sou, o que eu faço e como eu posso ajudar. Eu sempre falo, respondendo essas 3 perguntas, você faz qualquer coisa no seu LinkedIn e depois, não abandone o seu LinkedIn. Não entre em discussões extremamente polêmicas, porque você mesmo pode mudar de ideia depois. Você pode mudar de ideia, só que aquilo não apaga. Então, esfria a sua cabeça, respira fundo e entenda que dentro do LinkedIn, os padrões de educação, a gente chama de netiquette, né? de etiqueta na net, na rede. Os padrões que você aprende na sua casa, de educação, e esperamos que todos sejamos muito educados, é o mesmo. Então, não entrar em... Sabe essa coisa de lavar roupa suja? Sim. Eu acho isso muito feio. O que mais? O algoritmo não prioriza pessoas que querem buscar emprego, que colocam no título, estou buscando emprego. Não prioriza? Não prioriza. Por quê? Porque quando você vai contratar alguém, gerente comercial, por exemplo, os filtros do LinkedIn, eles te ajudam. Tem mais de 12 filtros lá que você pode escolher. Então, você coloca, eu estou procurando um gerente com experiência comercial, uma pessoa que já tenha trabalhado, por exemplo, na Fini, e que esteja em Jundiaí. Eu dou Enter, eu vou encontrar essa pessoa. Mas você não vai procurar procura por uma pessoa desempregada. Você vai procurar por qualificação. Sim. Da área comercial, da área jurídica. Mas o LinkedIn hoje, ele nos dá essa possibilidade da gente colocar lá como destaque que a gente está em busca de oportunidades, Isso. certo? Aí tem uma chavinha lá que é o Open to Work, que é aberta que aí tudo bem, aí você pode ligar a chavinha. Isso, tá tudo bem. Isso daí tá tudo ótimo. Só não escrever, né? Escrever, porque você atrapalha o algoritmo a busca. O algoritmo, ele faz uma busca principalmente pelo título, né? Perfeito. Então, você precisa se posicionar e se destacar sendo autêntico. Esse que é o grande desafio. E ainda lidar com o interesse público com o interesse do público. Às vezes, você quer falar alguma coisa que é interesse público, mas você precisa dar uma roupagem de interesse do público para ficar atraente. Sim. Para a pessoa ler. Nem tudo que a gente lê, que a gente vê, é o que a gente precisa. Esse que é o problema. Total. Esse é o perigo. Então, se você tem uma informação que é muito relevante, que é importante para a sociedade, como que você vai dar uma roupagem que fique interessante? Você tem que colocar um interesse do público junto com o interesse público. Então, por isso que esse blend, essa mistura, eu acho importante e é uma das maiores dificuldades, né, dos profissionais em geral. Com certeza. Então, o que não fazer, vamos resumir o que não fazer, né? Se envolver em discussões polêmicas, abandonar a sua página. Mais um, vai. Não colocar que está em busca de emprego, não escrever, emprego, né? No LinkedIn, basicamente isso. E deixar abandonado, né? Deixar já falou. Então, já tem 3 para sim e 3 para não, né? Então, 3 sim que ela falou. Quem sou eu?
o que eu quero, O que eu faço. o que eu faço e como que eu quero contribuir, como que eu quero ajudar. Isso. Perfeito. Agora já só grava, volta. Quem estiver ouvindo, os ouvintes, grava, volta, vai, vem. Vocês viram que ela nem anotou e ela já sabe tudo. É uma aula Essa mulher dessa. é muito inteligente. Eu enviei aqui, não posso deixar isso passar. Ela já conseguiu fazer um resumo e captar tudo. Gostei. Muito bom. Você acredita que a gestão humanizada está em um relacionamento sério com a tecnologia? Nossa, total. Aliás, ótima pergunta. Por que a gente mais vê hoje em dia, né? A gente vê o uso de inteligência artificial e tudo isso. E que eu acho, na minha humilde opinião, que pode ajudar muito. A tecnologia pode ajudar muito. Porque, vamos supor, uma empresa que tem uma base de contatos. Como que ela faz para gerenciar essa base de contatos? Para melhorar o relacionamento com o cliente? Ela usa a tecnologia. A tecnologia ela vai acelerar vários processos que seriam operacionais para dar, teoricamente, mais tempo para você ser humano. Tem um podcast, né, do Walter Longo, eu acho, foi um dos primeiros, eu gosto muito do jeito que ele fala, né, o Walter Longo. E ele falou isso, que ele acredita muito que a inteligência artificial vai dar espaço para a nossa humanidade. Porque ele vai tirar essas questões operacionais do caminho e vai deixar você ter, teoricamente, mais tempo. O que eu tenho medo é que desde a Revolução Industrial, o que acontece? A gente achava que a gente fosse ter mais tempo por causa da tecnologia e, na verdade, a gente ficou mais estressado. A gente ficou muito mais estressado. Então, e também pensando em pandemia, né? O ser humano, ele é meio teimoso. Porque veio a pandemia, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, maneira de trabalhar, trabalho flexível. E hoje a gente vê muita gente querendo voltar para o status exatamente isso que eu ia te perguntar. Exatamente isso. Na pandemia, a pandemia nos deu a oportunidade de trazer um olhar, né, mais para si, para a gente voltar a enxergar o que era realmente de valor para a gente. O efeito dominó. O efeito dominó. Né? Enfim, acho que trouxe né, que não é necessário, que você pode conciliar a sua vida profissional com a pessoal, haver esse equilíbrio. E houve muitos insights, inclusive conteúdos digitais, sobre isso. Muitos. Não tem tanto tempo que a gente passou da pandemia e a gente não escuta mais falar como escutava, sobre equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. Sim, total. E no LinkedIn, eu acho que saúde mental foi um dos termos foi um dos mais falados na época da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha assim, liderança como número 1, um tópico mais falado e tal. E aí depois, logicamente, foi substituído pelo Covid. Mas as pessoas começaram a falar, né? Primeiro, esse medo todo, o que ia acontecer. Por isso também que a gente teve uma migração dos líderes. Porque como é que você faz para utilizar a comunicação de uma forma mais efetiva e tranquilizar as pessoas, sendo que os próprios líderes, eles não estavam tranquilos, eles não sabiam o que ia acontecer. A gente estava vivendo momentos de imprevisibilidade total. Sabia. E aí também a gente vê um grande boom desses líderes dentro do LinkedIn. E aí eles começam a falar, bom, como é que a gente faz para cuidar desses colaboradores que estão passando por esses momentos de incerteza, que estão perdendo pessoas próximas da família? Como que se faz? Né? E como que você faz para trabalhar num ambiente que você não sabe o dia de amanhã? Se a gente ia ser exterminado completamente. Se a gente ia viver. Então, assim, isso foi muito complicado. Se ia ter vacina, se não ia. E, enfim, isso se resolveu e hoje parece que a gente esqueceu. Esqueceu. E é muito recente. Então, eu acho que o ser humano tem pouca memória em relação a tudo que a gente passou. E aí, um exemplo que eu gosto de dar é... Agora, as empresas estão forçando bastante voltar ao trabalho presencial todos os dias. Aí, você já começa a ver aquela coisa caótica, né? Trânsito, poluição, tudo isso. Exatamente. E eu falo, nossa, mas será que a gente não deveria ficar num trabalho híbrido? Será que a gente não pode achar um meio termo antes de sair voltando para o Estado? Para estaca zero?
no pré-pandemia. Então, assim, eu tô pensando muito nisso. Claro, cadê as lições ultimamente, que né? nós aprendemos? Esquecemos? Eu concordo com você. Porque aí falavam muito assim sobre, como meditar para ter saúde mental, quais são os sinais para você ver como o seu colega de trabalho pode estar com algum problema de burnout. Burnout foi pela OMS, né? Ele foi, como é que fala? Cadastrado como doença, Sim. etc. Então, tudo isso assim me faz pensar muito e eu olho para minha vida também e penso, será que eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo de certo e de errado? Então, tem muito esse olhar, né? De olhar para dentro. Carol, muito legal, né? Durante toda a sua fala aqui no nosso bate-papo, você sempre colocando esse comportamento seu de trazer o olhar para si. E eu gosto de destacar isso porque é uma característica, não sei se é habilidade, enfim, humana, que ainda é minoria. A gente ainda não se permite tanto, né? Pelo menos eu percebi isso nas minhas relações. E isso é admirável. Eu acho que é por isso que te faz estar assim, caminhando e prosperando tanto. Realmente essa vulnerabilidade. Falar, deixa eu olhar para cá, para dentro e ver. Esse é o caminho que faz sentido? E tudo que eu passei vale a pena? Não vou com a manada. Então, isso é muito bom. Isso, sabe o que foi muito interessante? Às vezes... eu tenho as minhas crises de consciência, de falar, será que meu trabalho está agregando de fato? O que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? E várias vezes, assim, você fala, nossa, será que eu mudo o rumo? Como que eu faço para mudar a rota? E aí foi muito legal, porque o meu marido virou para mim e falou assim, escuta, primeira coisa que você tem que perguntar, você está impactando a vida das pessoas positivamente? Você está mudando a vida das pessoas para melhor? Daí eu falo, eu estou mudando. E como que eu sei disso? Pelos recados que eu recebo das pessoas que me mandam. Nossa, Carol, assisti uma palestra, ouvi um podcast, vi um YouTube, ou a sua mentoria me ajudou, isso, aquilo. Eu falo, então eu tô no caminho certo. Lógico que a gente não acerta 100%, mas quando eu entro de corpo e alma mesmo. E isso faz toda a diferença. Faz. Compartilha com a gente como é que foi as suas contribuições, né? Você falou do livro. O livro é Uma Sobe e Puxa a Outra. Eu já sou fã, enfim, admiro muito. O universo feminino, para mim, é muito forte, é muito latente. Um pouco das suas histórias aqui, que a gente conversa um pouquinho nos bastidores. E elas se encontram. E me conta como é que foi as suas contribuições nesse livro como coautora. Tá, então eu vou te contar. Eu recebi um convite da Cristiane Pelágio, jornalista, que aliás foi jornalista da Globo por mais de 26 anos, admirável, uma super profissional. E ela me convidou para participar do volume 2 do livro, Uma Sobe Puxa a Outra. E eu fiquei até um pouco assustada, falei, ai meu Deus. Como eu já tinha feito um livro antes sobre mentores, sobre mentoria, era um livro prático, que tinha até lições de como a pessoa... Eu gosto de livros práticos. Eu falei assim, eu já fiz acho que eu sou capaz de fazer outro. Porque se eu não tivesse feito o primeiro, talvez eu fosse até assustar um pouco, né? Pela qualidade e pela enormidade das mulheres que estavam presentes como coautoras desse livro. E aceitei e falei, bom, vou escrever. Só que eu sempre tendo a não ter um olhar muito egoísta e falar assim, do que eu aprendi, assim, o que eu posso levar e do que eu sei mais. E o meu grande estímulo foi esse meu trabalho com o LinkedIn. Então, eu quis explorar um pouquinho dessa questão da autoridade digital. Mas, lógico, eu comecei dando um pouquinho do meu background, de onde eu vim, quem eu sou, né? O meu pai, essa presença do meu pai ser estrangeiro, casar com uma mulher brasileira, nessa diferença cultural. Eu tenho uma irmã mais velha, que é nascida em Praga. Então, falar tcheco, muito louco, né? Louco, interessante. E que veio morar com a gente, então aprendeu português e fala super bem. Também é super perfeccionista, porque ela fala bem, ela acha que não fala. Super poliglota. Meu pai também falava mais de 5 línguas. E essa mistura, entendeu? Da minha mãe, que nasceu no interior de São Paulo, e do meu pai. Cultura. E como ele me criou com essa ideia de ser uma pessoa do mundo, de ser globalizada, de enxergar as pessoas, né? De maneira diferente. Ele amava o Nordeste, ele era um apaixonado pelo Brasil. Então, a gente ia muito para o Nordeste, umas 3 vezes por ano, pelo menos. E eu convivia com todo mundo no Nordeste, assim, a gente via também muita pobreza.
aquelas crianças ainda vendendo coisa na praia e tal. Então, meu pai fazia questão de eu conhecer aquela realidade. Eu tinha muitos amigos vendedores de coisinhas na praia. Então, com essas crianças, eu brincava muito. E era uma realidade muito diferente, né? Da vida de condomínio de São Paulo. Então, eu passo por isso. Depois, eu vou para a parte onde eu acabei fazendo todas as minhas formações, quando eu tive meu filho, a diferença que a maternidade fez, e principalmente de como eu acreditava que os homens eram inimigos. Porque eu achava que o homem não tinha sentimento. Porque a minha mãe, ela... Sensacional. Não, é muito louco isso. E não é verdade, mas eu juro por Deus, gente, eu achava isso. Eu fui criada assim, do tipo, você não pode escolher um namorado. Você não pode, você tem que ser escolhida. Você não pode ser dada. Você não pode ser... E hoje a gente vê que essa criação fez muito mal. Porque assim, ou reprimiu muitas pessoas, ou fez as pessoas tocarem, né, o terror e sem um equilíbrio. E eu comecei a perceber que não, gente. Homem é ser humano igual. Eles também passam por várias dificuldades. E aí eu tive um filho homem, que é uma graça de menino. Que é uma delicadeza, assim, inteligentíssimo. E eu vi, desde que ele nasceu, e hoje ele tem 12 anos, ele tem sentimento. E eu falei, olha, isso foi a maior descoberta da minha vida, né? Então, como os homens podem ser aliados das mulheres? Você fala isso no livro? Eu dou a entender, assim, levemente, mas eu falo assim, que eu, pela minha cultura e pela minha educação, eu comecei a ver os homens de uma forma horrorosa, achava que eram inimigos. Então, como você ressignificou isso? E como eu ressignifiquei isso com a maternidade. E aí, por fim, eu falo como eu me descobri profissionalmente, que eu encontrei uma coisa que eu gostava muito. Então, eu tive essa coragem de fazer uma migração, de falar, não, eu quero ir para aquilo que eu gosto. Não importa o que eu vou perder, eu vou fazer aquilo que eu gosto. De tocar a vida das pessoas e voltar naquilo que desde pequeno eu acreditava. Nossa, resgatando, né? Resgatando isso. Eu sempre quis ajudar, eu sempre quis fazer. Só que a gente ajuda, a gente não ajuda 100% com tudo, mas a gente consegue ajudar numa parte. E aí eu falei, gente, essa parte eu consigo fazer bem, eu ajudo bem. Então, isso me realizou. Me trouxe essa sensação, né, de nossa, eu consigo. E foi maravilhoso. E aí eu falo que eu ajudo as pessoas a colocarem o legado delas. Entendeu? Então, elas vão usar o LinkedIn, elas vão usar as redes sociais, os meios de comunicação para deixarem para a posteridade, para as próximas gerações, algo de positivo. Perfeito. Entendeu? Então, é isso basicamente que eu falo no livro. Tinha muito mais coisa que eu podia falar. Mas, assim, tem muita gente viva ainda. Não dá para você escrever tudo. Vamos ver outros volumes, eu acredito. Você tem que saber as brigas que você vai comprar, né? Os riscos. A mesma coisa no LinkedIn. Quando você vai postar, você tem que saber exatamente o que você tá pronto para encarar. Aquilo que você falou, das polêmicas. Cuidado. Você tem que estar pronto para saber se você vai aguentar, se você vai encarar ou não. Maravilha. Então foi isso. Mas foi uma experiência maravilhosa. Obrigada, Vi. Vou te dar um livro, tá? Oba! Carol, aqui na Fini, nós temos um ingrediente mágico, que ele está presente nos nossos produtos, nos nossos personagens, na nossa missão, nos nossos valores, que é o lúdico. Tá? É isso que nos permeia. Eu acredito que a Carolina Dostal tenha um ingrediente mágico. Conta pra gente, qual é? Olha, o meu ingrediente mágico, eu vou te falar, eu poderia falar duas coisas, eu vou falar uma só, tá bom? Mas assim, é o amor pelas pessoas. Então, esse é o ingrediente que me acompanha em tudo. Eu tenho amor pelas pessoas. Eu olho para aquela pessoa, eu falo assim, gente, essa pessoa teve uma mãe. Aí eu lembro, quando eu fui mãe, o amor que a gente tinha naquela criatura, ou o amor que a gente tem por um cachorro, por um gato, por um pet, qualquer coisa. Aquela pessoa, ela foi amada por alguém, ela é uma pessoa que exige respeito, que merece atenção. Então, assim, eu já olho partindo de um princípio de amor, de amorosidade, de generosidade. Então, acho que o meu ingrediente secreto é esse. Gente, Carol zerou a vida. Sabe aquela pessoa que vai pro céu sem escalas? É a Carol. Não, gente, eu sou brava, tá? Se vocês perguntarem pro meu filho e pro meu marido, eu sou bem brava. Eu dou uns berros, assim, na minha casa. Vai escovar o dente! Né, gente? Mãe! Meu filho, nossa, minha mãe é doidinha. Minha filha também. É assim. A gente tá sempre se sentindo culpada.
Também Nossa, tem mamãe essa, nasce uma né? culpa, né, Carol? A gente viaja, tá culpada. A gente vai trabalhar, a gente tá culpada. Nasce... Se a gente larga... Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma Se a gente larga tudo, tá culpada porque largou tudo. A gente tá sempre culpada, né? Olha, vou falar uma coisa engraçada. Eu cheguei de viagem e aí não tinha nada na minha casa. Juro. Aí tinha arroz, nada, né? Tinha arroz, feijão. E aí meu filho é super carnívoro e eu não. Daí eu fiz um nuggets vegetariano lá e tal. Aí ele logo percebeu e falou, não era. não quero. Aí eu falei, filho, você quer um ovo? Só que só tinha um e eu já tinha fritado um ovo pra mim. Você quer um ovo, né? Aí ele... Ai, mamãe, eu quero. O que que eu fiz? Tirei do meu prato e dei pra ele. Óbvio. Aí minha filha falou, eu também quero. Eu falei, divide com a sua irmã. E fiquei sem. Tá Então, vendo? assim, A maternidade é isso. E a gente ainda ousa se culpar. Mas, enfim, isso fica um papo para um próximo encontro. Pro Carol. próximo. Agora, atenção, momento desafio. A cara da Ai, que medo. Eu tenho medo dessas coisas de desafio, gente. Vocês não têm ideia. Mas manda. Carol, seguinte. Na Fini, nós temos uma bala que se chama pimenta. Esta bala bonitinha, ela é gelatinosa, em formato de pimenta. Olha que gracinha. Mas dizem as más línguas que ela é apimentada. E o desafio é você comer uma bala de pimenta sem fazer cara feia. E você não precisa colocar a bala toda... Se você aceitar o desafio, não precisa colocar a bala toda na boca. Você pode morder. Tão bonitinha, parece tão inofensiva. Ela parece, né? Às vezes as aparências enganam. As aparências enganam, gente. Mas você precisa... Se você aceitar o desafio, você pode me contar depois. Aceita o desafio? Claro. Tô aqui na Fini. Preciso... Eu vou comer com você, peraí, tá? Tá bom. Eu vou te Não esperar. precisa botar tudo na boca. Pode Eu vou te morder. esperar. Olha, você viu meu esmalte, né? É, gente, ela tá com É esmalte Fini? da Fini. É chuva de Fini esse. Chuva É o de azul. Fini. É isso mesmo. Vamos lá? Sem fazer cara feia, hein? É pra morder? Você não precisa botar tudo na boca, mas é pra comer. Tá bom. Um, vou dois, comer, três vou comer. e já. Foco na Carol. Ela tá sorrindo, gente. Tudo bem? Conta pra gente, o que você tá sentindo? Gente, posso falar? É picante. Mas eu posso ser bem sincera? Claro. Eu gostei. Você gosta de pimenta? Eu gostei. Gente! Eu olha juro só, por Deus. ela não sofreu, tá? Então, os ouvintes que estiverem só no Spotify, não estiverem vendo a gente no YouTube, ela não sofreu. Eu juro que eu gostei. Juro. Ela foi feliz, ela Achei foi ela feliz. muito Ela mordeu diferente. mais do que eu, inclusive. Comi mais do que ela. Ela me enganou. Ela deu só uma bicadinha. Porque aqui é luta, né? Não é ruim. É não, boa. ela é ótima. Ela é boa. Mas ela é picante. Mas você sente aquele... sente. Sabe aquele dia que você quer uma emoção? Assim, você já tá com uma bala dessa pra acordar. Vai nessa, vai nela. Gostei. E ela é famosa. Tá nos nossos quiosques. Eu não conhecia. Só tem no quiosque, Só no né? quiosque. É por isso. É. Então tá. Então já fica o convite, dona Carol. Ah, obrigada. Eu vou sim. Pode deixar. Bom, Carol, a gente vai encerrar e eu queria te deixar aqui à vontade para compartilhar com os nossos ouvintes aonde eles podem continuar ouvindo as suas histórias, os seus insights, acompanhar a sua carreira, suas viagens, o dia que a gente te encontra. Adorei suas viagens. Adorei, porque assim, eu amo viajar, né? Além de compartilhar conteúdo do LinkedIn. Mas no LinkedIn, Carol Dostal. Meu nome é Carolina Dostal, mas eu uso Carol Dostal. Então, vocês vão lá, podem acompanhar Carol Dostal. No Instagram, tá Carol Dostal LinkedIn. Então, super fácil encontrar. E eu também tenho um canal no YouTube, Carol Dostal, também vocês vão me achar. É bem legal. E é isso, tem meu site, carolinadostal.com.br. Mas, gente, qualquer um desses lugares, vocês podem me achar, vocês podem me procurar. Sou uma pessoa que gosta de conversar com pessoas. E é isso aí. É isso mesmo, ela Obrigada. é super acessível. Foi uma grata surpresa. Eu que agradeço pelo seu tempo, por compartilhar tantos insights conosco e nos inspirar, né? Pelo menos a minha aqui, você me impactou. Então, se você estiver dentro do seu propósito, você tem uma pessoa aqui que foi impactada Obrigada. positivamente. Adorei ser entrevistada por você. Oh. E de verdade, espero que você entreviste muita gente. Você tem muito talento. Gente, zerei a vida agora. Beijo. Brincadeira. Obrigada. Obrigada a você.
Bom, a gente fica por aqui com mais um episódio Infinitas Ideias. Continuem seguindo a gente, nos acompanhando no Spotify, no YouTube, no Instagram. E a gente se vê até a próxima. Beijo.